Equilíbrios biológicos. A medida do comando é dada pelo grau de consciência atingido. Os povos precisam mais de mestres que de liberdade, de guiantes que de mando, até que amadureçam. O chefe olha, seu povo é seu corpo, é sua aquela alma, aqueles tormentos são seus, aquelas esperanças, aquelas vitórias. Chefe e povo, unidade indissolúvel. O mundo está em marcha. A realidade biológica impõe, ou evolução ou morte. 100. Arte. Ao focalizar os problemas da fase alfa com minúcia, coloco no ápice deles a arte, como expressão suprema da alma humana. Nada espelha melhor a ideia dominante de uma época. Por vezes é graça e suavidade, doutras vezes, simplicidade e potência, ainda, profundidade de espírito puro, ou então, oropel vazio de forma. Exprime sempre o pensamento humano que ascende ou decai, aproximando-se mais ou menos da grande ordem divina. O pensamento que ora ousa, ora repousa, ora é jovem, ora cansado, é primeiramente retilíneo e cortante como a força, depois, arredondamento de linhas, um esforço em descida, um inútil escorar-se do vazio na grandiosidade das formas. Estilo tranquilo ou audacioso, límpido ou confuso, cansado ou poderoso, representa sempre a face exterior da alma humana, do mistério do infinito que nela se agita. Como tudo o que existe tem um rosto, expressão de alma, uma revelação do pensamento divino em que o universo fala incessantemente, assim a arte é a revelação de espírito, tanto mais valerá. Quanto mais a forma for transparente e simples, quanto menos se fizer sentir a si mesma, tanto mais a ideia será substancial e poderosa na eternidade, vinculada à lei, impondo-se à forma. Fenômeno estreitamente ligado às fases ascensionais ou às involuídas do espírito, a arte apaga-se quando o espírito adormece, porque só nele reside sua inspiração. A arte é espírito e a matéria mata. O materialismo a matou, agora tem de renascer. Começareis de novo. Com meios novos mas, acima de tudo, com uma ideia nova. O segredo de uma grande arte consiste em saber realizar o milagre da revelação do mistério das coisas, em saber exprimi-lo à luz dos sentidos, após íntima e profunda comunhão com o mistério que palpita na alma do artista. Este tem de ser um vidente, normal no supernormal, onde tudo é espírito e vossa concepção de vida comum não chega. A nova grande arte deve ser integral, presume o artista total, o super-homem que realizou sua maturação biológica, não o gnóstico, o meramente técnico, mas o espírito completo sob todos os aspectos. É indispensável que o homem tenha englobado em si a visão do universo, nela tenha atingido as mais profundas concepções de vida. O simples valor da técnica é dos períodos de decadência, a arte, cujo valor tenha passado da substância à forma, e a enfeitada e preciosa da decadência. Quem tem algo de substancial para dizer, dilo na forma mais simples. Mas é preciso ter algo a dizer, uma grande visão e uma grande paixão na alma para que a forma não assuma a primazia. É necessário dominar esse revestimento do pensamento. Está prevenido defensivamente contra as hipertrofias do meio que sufoca o fim, impedir que a técnica, serva humilde do conceito, quando este era grande em suas origens e amadurecido até a perfeição, queira agora agigantar-se para sufocá-lo. A forma emerge da decadência. Quando a ideia se cansou, surge então a luta entre a vestimenta e a substância e, se esta cede, a outra cresce, invade e domina. Trata-se da substituição dos valores inferiores, quando os mais altos decaem. É a degradação do fenômeno artístico, que tem seus ciclos, que são os do fenômeno psíquico. Na evolução da arte, há uma espécie de inversão de relações. Quanta riqueza de conceitos na pobreza da forma nas origens, quanta riqueza da forma e pobreza conceitos na decadência. Uma relação transforma-se gradualmente na outra. O ciclo evolutivo da técnica, nascido mais tarde e mais jovem que o ciclo evolutivo da ideia,
Sobrevive-lhe e os substitui, mas sua maturidade constitui descida do princípio animador da arte. A grande arte é simples. Sua grandeza é proporcional à potência do pensamento e à simplicidade da forma. Vossa atual fase artística é de destruição, de libertação da forma. Estais na última fase de descida, em que já aparece a aurora da nova espiritualidade, cujo primeiro ato é o abandono das técnicas superadas. Tende uma alma e sede simples. As complicações ornamentais exprimem vacuidade, a riqueza de minúcias enfraquece a ideia central. Belo é tudo o que corresponde à própria finalidade. A beleza está na linha que corresponde ao fim pelo caminho do menor esforço. Ela é a expressão da correspondência, do equilíbrio, da harmonia, dos princípios da lei. A suprema beleza reside no conceito de Deus. O artista tem que sentir e seguir esse conceito nas formas em que se manifesta. O progresso da arte reside em manifestar, com evidência cada vez mais límpida e com maior profundidade, a beleza do pensamento divino da lei que governa o universo. A ascensão da arte é um processo substancial de harmonização, isto é, a expressão, na forma intuitiva do belo, da evolução de todas as coisas que observamos. O belo é universal e pode haver um belo lógico, como um belo mecânico, uma estética grega de formas, como uma muito mais elevada estética moral e cristã de obras. Em todas as alturas, na lógica dos meios, existe uma arte de acordo com a graduação das finalidades. Quando existe um objetivo a atingir, o estilo nasce por si mesmo na forma mais simples, mais transparente, mais harmoniosa, como encontra e exige a lei do menor esforço. Os estilos refletidos, desejados, estudados, estão em todos os campos, em roupas nas quais em vão procurais um corpo. Não é a escola nem a análise que plasmam o artista, mas um tormento de alma, uma agitação de tempestades e divisões. Entendo por arte a expressão dos princípios que estão na harmonia da lei e são verdadeiros em todos os campos, seja literatura, pintura, escultura, arquitetura ou música. A música atual, como tudo mais, evolui em profundidade. Sua atual evolução representa a passagem de sua dimensão linear de melodia, para sua dimensão volumétrica de sinfonia. A simples sucessão de sons da música melódica, a proporção que ascende à fase superior, em que conquista o espaço e o volume, dilata-se em extensão e profundidade de sentimentos, passando da expressão das paixões mais elementares, amor, vingança, às produzidas por uma sensibilidade mais complexa, aprendendo a descrever todas as harmonias e belezas da criação. A música volumétrica sinfônica deveria inspirar-se cada vez mais numa estrutura de perspectiva, em que o desenvolvimento dos vários motivos, mesmo harmonizando-se com a concepção única do quadro, permanecesse distanciada nos diversos planos. Daí resultaria, na sinfonia, grande profundidade de perspectiva, em que o motivo ou motivos do primeiro plano se distanciariam dos desenvolvimentos sinfônicos do fundo. Profundidade e distanciamento não apenas em sentido sinfônico, mas também conceptual e emotivo. Pois, o motivo só pode ser a expressão de uma forma pensamento que nasce, desenvolve-se e morre, dominando ou subordinando-se, que se aproxima ou se afasta, toca e influencia as outras, passa, volta, sobrevive na recordação e apaga-se. O motivo é a voz de uma vida que quer revelar-se toda e pode fazê-lo, porque a música, além da beleza da linha do desenho, além da riqueza dos tons, substitutivo da cor na pintura, possui o dom supremo do movimento, em que se exprime o devenir da vida. Em sua evolução, a música, além do movimento no tempo, conquistará cada vez mais profundidade no espaço, nova dimensão em que se expandirão as vozes de tantas vidas, porque tudo é vida e tem voz própria. O futuro consistirá em continuar a tornar cada vez mais ampla a estrutura sinfônica e a estender sempre a novos sentimentos sua potência descritiva, deve purificá-los e espiritualizá-los,
até que a música se torne voz do infinito, a linguagem da intuição, a revelação das harmonias do universo, do aspecto beleza dos grandes conceitos da lei. A arte busca a unificação em todos os seus aspectos, fundir-se-ão as diferentes artes como formas convergentes, no único esforço de exprimir o espírito. Na atmosfera artística dos templos seculares, entre os muros antigos, saturados de vibrações místicas dos povos, a música será meio de harmonização de ambiente de sintonização receptiva e na oração, será vibração criadora de bondade. Todas as artes se fundirão numa só música, educadora suprema, uma música imensa que vos falará da vida do homem e de todas as criaturas. Todas as artes serão uma oração, um anelo do espírito que se eleva para chegar a Deus. Vossa arte futura será sadia, educadora, descida de Deus para elevar a Deus. Se assim não for, será veneno. A arte que permanece na terra não é verdadeira arte, tem de elevar-se ao céu, ser instrumento de ascensão espiritual. Deveis beber nas fontes da verdade e eu vos escancarei suas portas. A arte tem de iluminar-se com a luz do Espírito e eu fiz reviver entre vós. Dei-vos, tanto no campo científico e social, quanto no campo artístico, uma ideia imensa para exprimirdes a harmonia de todos os fenômenos, da ascensão de todas as criaturas, e a de vosso amadurecimento biológico. A arte apodera-se da ciência. É verdade que não soubestes dar a esta um conteúdo espiritual, dai-lhe, contudo, uma fé e ela se tornará arte. Que mundo grande, novo, inexplorado, que sinfonia de concepções cósmicas para exprimir. O futuro da arte está na expressão do imponderável. Que riqueza de inspiração pode dizer sobre a terra, vinda do alto, por intermédio do artista sensitivo. Que oásis de paz, para refúgio da alma, nessas visões do infinito. A verdade universal desta síntese pode exprimir-se em todas as formas do pensamento, matemática, científica, filosófica, social e também artística. Esta obra pode também tornar-se uma grande tragédia, em que palpita toda a dor e explode a paixão das ascensões humanas. Que drama maior que o esforço da superação biológica, da luta do espírito para sua evolução, de suas quedas e de suas ascensões, da felicidade e da dor, de um destino que progride através da cadeia de renascimentos, de uma lei divina que tudo vincula à sua ordem. Esta irmanação de fenômenos, de seres, esta unificação de meios de expressão diante da ideia única, este monismo científico, filosófico, social, basta para dar alma a uma nova arte, como a uma ciência, a uma filosofia, a uma sociologia nova. Vossos palcos ignoram tragédias tão amplas, porque estes conceitos exatos faltavam antes ao mundo. Era vaga a intuição dos grandes problemas, incerta a reconstrução do destino humano. Há sempre uma zona de nebulosidade, em que se aninha a dúvida e o mistério. Está na hora de ultrapassar o ciclo restrito das baixas paixões de fundo animal. O teatro não deve ser palco de involução, explorando as multidões, mas de evolução, educando-as. Então, ele não pode ser problema econômico, mas função do Estado. A arte deve superar os loucos futurismos, tomar como fundo infinito e eternidade, por ator o espírito que, numa vida sem limites, debate-se entre luz e trevas e conquista sua libertação. O céu e a terra ressoam com a tempestade imensa que as forças do mal desencadearam. Apresentai o drama apocalíptico sem símbolos, em sua nua potência dinâmica de conflito de forças, em qualquer das formas de artes em que o queirais exprimir, suspenso nas dimensões do tempo, entre a evolução bíblica e o idealismo científico. Esta a grande arte futura. É mister que nasce o gênio que assinta e a manifeste, que assinta acima da realidade sensória e nela encerre e exprima. Chegado ao ápice dos valores espirituais, ele combate e conclui o drama da unificação e da libertação. É necessário que uma alma superior viva o fenômeno e,
Em seu tormento, liquide o passado, lançando os espíritos num vórtice de paixões mais altas e dinâmicas. É necessário um ser que, num martírio de fé, macerando-se e queimando-se por sua arte, dela faça a missão e a ela se dê todo. A arte será então o altar das ascensões humanas, onde o espírito se oferece em holocausto de dor e paixão em sua elevação para Deus. Será a oração que une a criatura ao Criador, a síntese de todas as aspirações da alma, de todas as esperanças e ideais humanos. Despedida. Nossa longa viagem está terminada. Tudo já foi demonstrado, tudo está concluído até as últimas consequências. A semente está lançada no tempo, para que germine e frutifique. Dê meu verdadeiro testemunho, minha obra está completa. O pensamento desceu, e mobilizou-se na palavra escrita, não podereis mais destruí-lo. Está demais antecipado, para ser todo imediatamente compreendido. Nem todos os séculos são capazes de compreender totalmente uma ideia, mas é necessário que, com a psicologia, a perspectiva mude para vê-la sob novos ângulos. Vosso julgamento está viciado por uma visão imediatista, mas os anos correrão, quando tiverdes visto o futuro, compreendereis esta síntese em profundidade e a enquadrareis na história do mundo. Para alguns, esses conceitos ainda estarão fora do concebível. Outros recusarão o trabalho de compreensão, porque não desfrutam dele vantagem imediata. Outros procurarão afastar a verdade porque ela perturba o ciclo animalesco de suas vidas e continuarão a dormir. A esses falará a dor. O cerco aperta-se e amanhã será muito tarde. A convicção não é tanto filha de cálculos lógicos e racionais, mas um estado de amadurecimento interior, que só se consegue por meio de provas, lutando e sofrendo. Inútil, pois, falar a respeito desta síntese para demonstrar a erudição, se não é sentida como orientação, se não for assimilada como vida. É verdade que a alma coletiva dos povos sente, por intuição mais do que pela razão. A filosofia, o sistema político e a forma social que mais convenham para a realização dos fins da própria evolução varrem tudo o que não corresponda ao trabalho que o momento histórico exige. Mas, assim como é inútil criar sistemas lógicos e esperar que sejam compreendidos quando incompatíveis com o momento histórico, minha concepção é uma visão fecunda que antecipa a realização, é síntese não apenas do que pode ser conhecido, mas também das arrojadas aspirações da alma humana. Falei ao mundo, a todos os povos. Disse a verdade universal, verdadeira em todos os lugares e em todos os tempos. Valorizei o homem e a vida, deles fazendo uma construção eterna, através de todos os campos, até os mais disparatados, tudo fiz convergir para a unidade, de todo o vosso disperso conhecimento humano, fiz um estreito monismo. Nesta síntese, ciência, filosofia e fé são uma só coisa. Tornei a dar-vos a paixão do bem e do infinito. A tudo que vossa vida possa abraçar, dei uma meta: arte, direito, ética, luta, conhecimento, dor. Tudo canalizei e fundi no mesmo caminho das ascensões humanas. Vós vos moveis no infinito. A vida é uma viagem e nela só possuís vossas obras. A cada hora se morre, a cada hora se renasce, mas sempre como filhos de vós mesmos. A evolução, pulsando segundo o ritmo do tempo, não pode parar. Vedes através de falsa perspectiva psíquica. É preciso conceber não as coisas, mas a trajetória de seu transformismo, não os fenômenos, mas os períodos fenomênicos. Tendes de colocar-vos dinamicamente na fluidez do movimento, realizar-vos neste mundo de coisas transitórias, como seres indestrutíveis, num tempo que só pode levar uma continuação, lançados para um futuro eterno, que vos abra as portas da evolução. Após milênios e milênios, não sereis mais as crianças de hoje, e alcançareis formas de consciência que hoje nem sequer sabeis imaginar. Mostrei-vos o destino e o tormento dos grandes que vos precederam na jornada.
Eles vos dizem o que será o homem amanhã. Não podeis parar. Vimos o funcionamento orgânico da grande máquina do universo em seus aspectos, nas fases de seu devenir. É um movimento imenso e tendes que funcionar como parte do grande organismo. Uma grande atração governa o universo por inteiro, amor. Ele canta na arquitetura das linhas, na sinfonia das forças, nas correspondências dos conceitos, sempre presente. Chama-se atração e coesão no nível da matéria, impulso e transmissão no nível energia, impulso de vida e de ascensão no nível espírito. É harmonia na ordem cinética, em que reside nossa respiração e a respiração do universo. Ousamos desvelar o mistério e olhar sem véus a lei, que é o pensamento de Deus. Em todos os campos vimos os momentos desse conceito que governa tudo. Que os bons não tenham medo de conhecer a verdade. O quadro está ultimado, a visão é completa. Dei-vos um conceito da divindade muito menos antropomórfico, muito mais transparente em sua íntima essência, muito mais purificado das reduções feitas pela representação humana, um conceito mais luminoso, adequado à vossa alma moderna mais amadurecida. Assim o mistério pode emergir em termos de ciência e de razão, saindo dos véus do símbolo. Caminhemos do mineral ao gênio, para contemplar a vitória do homem. Choramos e ansiamos com ele na cansativa conquista do bem contra o mal, no caminho de sua ascensão. Ouvimos uma sinfonia grandiosa, em que, da matéria ao espírito, tudo canta o hino da vida. Oramos em sintonia com todas as criaturas irmãs. A concepção moveis no infinito. Os únicos limites que vos dei são os impostos pelo vosso concebível. Nosso estudo foi a adoração da divindade. Dei-vos uma verdade universal e progressiva, em que podem coordenar-se todas as verdades relativas. Dei-vos conclusões que não se podem negar, sem negar toda a ciência, todo o universo. A premissa é gigantesca, não pode ser abalada. Cada palavra é um apelo à vossa racionalidade, não podeis negá-la. Sempre afirmei, muito mais do que neguei. O ponto de partida desse organismo conceptual não é egocêntrico nem antropomórfico, mas implica, em sua gênese, numa transferência para fora de vosso plano de concepção. Conclamei-vos as grandes verdades do espírito, recompletei vossa vida dividida ao meio pelo materialismo. Restituí-vos como cidadãos eternos ao infinito. A ciência tem grande responsabilidade, ter destruído a fé sem saber reedificá-la. Com seus próprios meios, ergui-vos até a síntese, dei-vos uma ética racional baseada em vastíssima plataforma científica. Dei ao supersensório um peso real objetivo. Mostrei-vos a realidade que está além da ilusão, a substância que reside no transitório. O absoluto que existe nas modificações do relativo. Ergui a ciência até a demonstração das verdades metafísicas. Reuni os extremos inconciliáveis, a matéria e o espírito, equilibrando e fundindo num só plano de trabalho a terra e o céu. Encaminhei o homem à sua futura consciência cósmica. No âmago de meu pensamento, sempre se moveu a visão da lei de Deus. Não podeis negar neste escrito, em que se agitam todas as esperanças e todas as dores humanas, uma palpitação de vida substancial, não podeis deixar de sentir, por trás da demonstração objetiva, uma paixão pelo bem, uma sinceridade absoluta, uma potência de espírito que vivifica tudo. Este escrito possui uma alma que lhe dá vitalidade. Podereis negar ou discutir nele o supranormal. Mas este é anormal em todas as outras criações de pensamento, normal nelas é a inspiração, sem a qual não se atingem as verdades eternas, normal a intuição superracional. É normal um abismo de mistério na consciência, da qual nada sabeis. Cada alma vibrará e responderá de acordo com a sua capacidade de vibrar e responder. Aqui fala também o coração, exortando-vos a subir. Aqui reside imenso amor pelos homens, como Cristo sentiu na cruz. Há um desejo violento de beneficiar, iluminando. Este livro quer ser um ato de bondade e de bem,
num plano vastíssimo. Na fé e a racionalidade está contido o ímpeto de uma alma que vê o futuro e sabe que a tempestade vos espera. Compreender é simples e natural na fase intuitiva. Só aceitei a ciência, as pesquisas, a racionalidade, como um meio que vossa psicologia me impôs. A quem queira atacar esta doutrina para demoli-la, vou a seu encontro de braços abertos, para dizer-lhes: és meu irmão, só isto importa de verdade. Eu sei, estes conceitos estão afastados do mundo feito de mentira e de desconfiança, que vos parecem inaceitáveis e inconcebíveis. Mas minha linguagem precisa ser substancialmente diferente. Este constitui um apelo desesperado de sabedoria, para o mundo. No coração dos homens e de seus sistemas, domina o egoísmo e a violência, não o bem, mas o mal. A civilização moderna lança as sementes com grande velocidade e aguarda a produção intensiva de sua dor futura. Será dor de todos. Poderá tornar-se maré demolidora que destruirá a civilização. Os meios estão prontos para que hoje um incêndio se alastre por todo o mundo. Falei aos povos e aos chefes, religiosos e civis, em público e em particular. Depois da conciliação política entre Estado e Igreja, na Itália, urge esta conciliação maior, espiritual, entre ciência e fé no mundo. Se um princípio coordenador não organizar a sociedade humana, esta se desagregará no choque dos egoísmos. Falei num momento crítico, numa curva da história, na aurora de nova civilização. Podereis não ouvir e não compreender, mas não podereis mudar a lei. Se a civilização, agora, tem bases muito mais amplas que nos tempos do Império Romano e não é mais um simples foco num mundo desconhecido, ainda existem enormes desníveis de civilidade, de cultura e de riqueza. A lei leva ao nivelamento e à compensação. Enquanto houver um só bárbaro na terra, ele tenderá a rebaixar a civilização ao seu próprio nível, invadir e destruir, para aprender. As raças inferiores depressa desfarão a sua impressão sobre superioridade técnica europeia. Dela se apossarão para pular a garganta do velho patrão. A todas as crenças, digo, o que é divino, permanecerá, o que é humano, cairá. Qualquer afirmação temporal é uma perda espiritual, cada vitória na terra é uma derrota no céu. Evitai os absolutismos e preferi o caminho da bondade. Não se aplica a imposição ao pensamento, a força não o atinge e produz afastamento. Dá exemplo de desapego das coisas da terra. Vossas verdades relativas são apenas pontos de vista progressivos e diferentes do mesmo princípio único. O futuro não consistirá na exclusão recíproca, mas na coordenação de vossas aproximações da verdade. Não discutais, a convicção não se impõe com ameaças, mas difundeze com o exemplo e com amor. A ciência digo que, enquanto não for fecundada pelo amor evangélico, será uma ciência de inferno. Inútil é o progresso mecânico que faz da terra um jardim, se nesse jardim morar uma fera. A terra é um inferno porque vós sois demônios. Tornai-vos anjos e a terra será um paraíso. Não temam os justos e os aflitos que olham, tremendo, a algazarra humana que busca a glória, riqueza e prazer, porque se esta, por um momento, vence e goza, a lei está vigilante. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Digo-vos, jamais agridais, não sejais vós os agentes de vossa justiça, mas a divindade, perdoai. Fazeis sempre o bem e o fareis a vós mesmos, deixai a reação à lei, não vos prendais ao ofensor com a vingança. Não espalheis jamais pensamentos, palavras, atos de destruição. Não movimenteis as forças negativas da demolição, pois, de retorno, elas cairão sobre vós mesmos. Sede sempre construtivos. Em qualquer campo, seja a vossa preocupação em apenas criar e jamais demolir. Nada possui tanta força demolidora quanto um organismo completo em função. O velho cai por si, sem lutas de reação. Porque todas as correntes da vida se precipitam para as novas formas. Não vos rebeleis,
mas aceitai todo o trabalho que vosso destino vos oferece. Este já é perfeito e contém todas as provas adequadas, mesmo se pequenas. Se assim, não procureis alhures grandiosos heroísmos. Os pequenos pesos do que se suportam por muito tempo, representam muitas vezes um esforço, uma paciência, uma utilidade maior. As provas implicam no trabalho lento de sua assimilação. A construção do espírito tem de ser executada em cada minúcia. A vida é toda vivida momento a momento. A cada instante há um ato e um fato que se liga à eternidade. Lembrai-vos de que o destino não é malvado, mas sempre justo, mesmo se as provas são pesadas. Recordai-vos de que jamais se sofre em vão, pois a dor esculpe a alma. A lei do próprio destino obedece a equilíbrios profundos e é inútil rebelar-se. Há dores que parecem matar, mas jamais se apresentam sem esperança. Nunca sereis onerados acima de vossas forças. A reação das inexauríveis potências da alma é proporcional ao assalto. Tende fé, ainda que o céu esteja negro, o horizonte fechado e tudo pareça acabado, porque lá sempre está à espera uma força que vos fará ressurgir. O abandono e sua sensação fazem parte da prova, porque só assim podereis aprender a voar com as próprias asas. Mesmo quando dormis ou ignorais, o destino vela e sabe, é uma força sempre ativa na preparação de vosso amanhã, que contém as mais ilimitadas possibilidades. Esses ideais foram ensinados na terra. Mártires morreram por eles. Mas, o que não foi explorado pela hipocrisia do homem? Às vezes, os ideais, para serem divulgados, utilizam justamente esta sua capacidade de sofrer a exploração, tal como o fruto que se deixa devorar para que a semente seja levada para longe. Há a classe dos construtores e a classe dos demolidores, dos parasitas que, pela mentira, operam uma contínua degradação de todos os valores espirituais. Há quem construa à custa de tormentosos esforços e há quem utilize para si, pendurando-se como peso morto, para baixar tudo ao próprio nível. Um é espírito que vivifica, outro é matéria que sufoca. O princípio puro, então infecciona-se, adquire sabor de mentira, processo de degradação de ideais. Aí dos culpados, dos demolidores do esforço dos mártires. Aí de quem faz da missão uma profissão e coloca o espírito como base de poder humano. Aí de quem mente induz a mentir, de quem com o abuso, induz ao abuso, de quem dando exemplo de injustiça bem-sucedida, proponha como uma norma de vida. Realizada uma ação, não podeis mais anulá-la até que se esgotem e sejam reabsorvidos seus efeitos. Aí da sociedade que deixar esquecidos seus melhores elementos, não os colocando na posição que possam render em vista de seus merecimentos, e abandona seus valores mais altos à apatia e incompreensão. São inúteis os reconhecimentos póstumos e tardio remorso por um tesouro perdido. Aí das religiões que não cumprirem sua tarefa de salvar os valores espirituais do mundo. O espírito não pode morrer e ressurgir a alhures, fora delas. Aí dos dirigentes que não obedecerem ao alto e não atenderem à voz da justiça que reside na própria consciência. Aí de quem desperdiçar seu tempo e não fizer de sua vida uma missão. Um julgamento final vos aguarda a todos, não por obra de um Deus exterior a vós, a quem se possa enganar ou enternecer. Ele é uma lei onipresente no espaço e no tempo cuja reação não há distância nem demora que possa deter. De quem não se escapa, porque está dentro de vós e de todas as coisas. Pode evitar-se ou enganar a lei da gravidade. Assim não se evita nem se engana a reação da lei, a justiça divina. Deixo-vos minha última palavra a quem sofre. Esse é grande na terra, porque regressa a Deus. Destrui a dor e destruireis a vós mesmos, felizes os que choram, porque serão consolados. Não temais a morte, que vos liberta. Vós e vossas obras, tudo é indestrutível por toda a eternidade. Minha última palavra é de amor, de paz, de perdão, para todos. Minha obra está terminada. Se durante anos e anos,
Uma humanidade diferente, muito maior e melhor, olhando para trás, pesquisar esta semente lançada com muita antecipação para ser logo fecundada e compreendida, admirando-se como tenha sido possível adiantar-se aos tempos. Tenha ela um pensamento de gratidão para o ser humano que, sozinho e desconhecido, realizou este trabalho, por meio de seu amor e de seu martírio. A sinfonia está escrita. O cântico emudece, para ressurgir em outras formas, noutros lugares. A voz apaga-se. O pensamento se afasta de sua manifestação exterior, na profundeza, para seu centro, no infinito. Vida e obra de Pietro Baldi. Formação cultural. Pietro Baldi, filho do casal Lavinia e Santi Baldi, nasceu em 18 de agosto de 1886, às 21 horas de Roma. Nasceu em terras franciscanas, na cidade de Foligno, província de Perugia, capital da Úmbria. Foligno fica a 18 quilômetros de Assis, cidade natal de S. Francisco de Assis. Até hoje, as cidades franciscanas guardam o mesmo misticismo legado ao mundo pelo grande Poverello de Assis, que viveu para Cristo, renunciando os bens materiais e os prazeres deste mundo. Pietro Baldi sentiu desde a infância uma poderosa inclinação pelo franciscanismo e pela Boa Nova do Cristo. Não foi compreendido, nem poderia sê-lo, porque seus pais viviam felizes com a riqueza e com o conforto proporcionado por ela. A senhora Lavinia era descendente da nobreza italiana, única herdeira do título e de uma grande fortuna, inclusive do Palácio Aleurio Baldi. O místico da Umbria foi, então, educado com os rigores de uma vida palaciana. Como poderia ser fácil a um legítimo franciscano viver num palácio? Naturalmente, sentiu-se deslocado naquele ambiente, um expatriado de seu mundo espiritual. A disciplina no palácio, aceitou-a facilmente. Todos deveriam seguir a orientação dos pais e obedecer-lhes em tudo, até na religião. Tinham de ser católicos, praticantes dos atos religiosos na Capela da Imaculada Conceição, no interior do palácio. Pietro Baldi foi sempre obediente aos pais, aos professores, à família e, em sua vida missionária, a Cristo. Formou-se em direito, profissão escolhida pelos pais, mas jamais exercida por ele, e em música, oferecimento, também de seus genitores. Fez-se poliglota, para comunicar-se com outros povos. Falava, fluentemente, inglês, francês, alemão, espanhol, português. Conhecia latim e grego. Mergulhou nas diferentes correntes filosóficas e religiosas, destacando-se como um grande pensador cristão do século XX. Era um homem de uma cultura invejável, o que lhe facilitou o cumprimento da missão. A sua tese de formatura na Universidade de Roma foi sobre a expansão colonial e comercial da Itália para o Brasil, muito elogiada pela banca examinadora e publicada, em 1911, num volume de 266 páginas pela editora Emanuele Cherisia, de Roma, Itália. Após a defesa dessa tese, o Sr. Santi Baldi lhe deu como prêmio uma viagem aos Estados Unidos, durante 6 meses. Liberdade. Nem todas as obrigações palacianas lhe agradavam, mas ele as cumpriu até sua total libertação. A primeira liberdade se deu aos 5 anos, quando solicitou de sua mãe que o mandasse à escola, e aquela bondosa genitora atendeu o pedido do filho. A segunda liberdade, verdadeiro desabrochamento espiritual, aconteceu no ginásio, ao ouvir do professor de ciência a palavra evolução. Minha primeira revelação interior me foi feita ao ouvir meu professor de ciências, no liceu, proferir a palavra evolução. Meu espírito teve um sobressalto, brotar ao vivo uma centelha, sentir uma ideia central. Tornei-me, a seguir, estudioso de Darwin, mas só para completar seu pensamento. Outra grande liberdade para o seu espírito foi a leitura de livros sobre a imortalidade da alma e sobre a reencarnação, tornando-se reencarnacionista, aos 25 anos, dito por ele numa locução,
em 5 de outubro de 1951, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por acaso, digo acaso, mas por certo era obra da providência, caiu em minhas mãos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu era jovem, desorientado, não tinha, ainda, passado pela experiência dos grandes problemas da vida. Li com grande interesse e vos confesso que, em certo ponto, exclamei, achei. Eureka! Poderia ter eu repetido, encontrei finalmente a solução que procurava e que me esclareceu. Ela foi a primeira semente que deu origem ao meu adiantamento espiritual e daquele dia em diante se foi tecendo a trama luminosa no esclarecimento de tal forma que, ampliando-se, ele penetrou a ciência, a filosofia, a religião, os problemas sociais e os problemas de todo o gênero. Devo, entretanto, confessar-vos precisamente aqui, nesta noite e neste local, que Allan Kardec devo a primeira orientação e a solução positiva do problema mais complexo que, mais de perto, interessava-me, considerando minha condição de ser humano. Daí por diante, os dois mundos, material e espiritual, começaram a fundir-se num só. A vida na Terra não poderia ter outra finalidade, além daquela de servir a Cristo e ser útil aos homens. Renúncia franciscana. Pietro Ubaldi casou-se aos 25 anos, seguindo a orientação dos pais que escolheram para ele uma jovem rica e bonita, possuidora de muitas virtudes, além de fina educação. Como recompensa pela aceitação da escolha, seu pai transferiu para o casal um patrimônio igual àquele trazido pela senhora Maria Antonieta Solfanelli Ubaldi. Este era, agora, o nome da jovem esposa. O casamento não estava nos planos de Ubaldi, somente justificável porque fazia parte de seu destino. Ele girava em torno de outros objetivos, o evangelho e os ideais franciscanos. Mesmo assim, do casal Maria Antonieta e Pietro Ubaldi nasceram 3 filhos. Franco, morto em 1942, na Segunda Guerra Mundial. Vicenzina, desencanou aos 2 anos de idade, em 1919, e Agnese, falecida em S. Vicente, São Paulo, 1975. Aos poucos, Pietro Ubaldi foi abandonando a riqueza, deixando-a por conta do administrador, Ettore Patini. Após 15 anos de enlace matrimonial, em 1927, com a desencarnação de seu pai, fez voto de pobreza, transferindo à família os bens que lhe pertenciam. Aprovando aquele gesto de amor ao Evangelho, Cristo lhe apareceu. Isso para ele foi a maior confirmação à atitude tomada. Em 1931, Pietro assumiu uma nova postura, estarrecedora para seus familiares, a renúncia franciscana. Daquele ano em diante iria viver com o suor do seu rosto e renunciava a todo o conforto proporcionado pela família e pela riqueza material existente. Fez concurso para professor de inglês, foi aprovado e nomeado para o Liceu Tommaso Campailla, em Módica, Sicília, região situada no extremo sul da Itália, onde trabalhou somente um ano letivo. Em 1932 fez outro concurso e foi removido para a Escola Média Estadual Ottaviano Nelli, em Gubbio, ao norte da Itália, e ficou mais próximo da família. Nessa urbe, também franciscana, trabalhou durante 20 anos e fez dela sua segunda cidade natal, vivendo num quarto humilde de uma casa, pequena e pobre, pensão do casal Norina Alfredo Pagani, Via della Cattedrale, 4-6, situada na encosta de um grande monte. O missionário na Itália. Na primeira semana de setembro de 1931, depois da grande decisão franciscana, Cristo novamente apareceu a Pietro Ubaldi, desta vez acompanhado de Francisco de Assis. O primeiro à direita e o segundo à esquerda, fizeram-lhe companhia durante 20 minutos em sua caminhada matinal, na estrada de Colimberto, Perugia. Estava, portanto, confirmada sua posição. Vejamos a cena descrita por ele, numa tranquila paisagem campestre da Umbria franciscana, próxima de Perugia,
um homem de 45 anos subia sozinho a doce inclinação de uma colina. Aquela manhã radiosa estava perto de 14 de setembro, dia em que São Francisco, em 1224, recebeu os estigmas no Monte Alverne. Estava caminhando quando duas formas paralelas se delinearam. Isto durou cerca de 20 minutos, pelo que teve tempo de controlar tudo e de fixá-lo na memória, para depois analisar o fenômeno com a psicologia racional, positiva, independente de estados emotivos. Continuou a observar. As duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença. Cada uma delas transmitia à percepção interior uma típica e individual vibração que a definia como pessoa. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca que à sua esquerda estava a figura de São Francisco e à sua direita de Cristo. A visão, no entanto, ficou indelével, gravada a fogo naquela alma, como uma queimadura de luz, uma ferida de amor que jamais o tempo poderá cancelar, feita de saudade, de uma contínua e angustiante espera para reencontrar-se. Mais detalhes no livro Um Destino Seguindo Cristo, capítulo em 25 de dezembro daquele ano. Chegou-lhe, de improviso, a primeira mensagem de Cristo, sua voz, a mensagem de Natal. Por inspiração, ele sentiu que estava aí o início de sua missão. Outras mensagens surgiram em novas oportunidades, dentro de um plano pré-estabelecido pelo alto, todas com a mesma linguagem e conteúdo divino. No verão italiano de 1932, começou a escrever a Grande Síntese, concluída em 23 de agosto de 1935, às 23 horas de Roma. Esse livro, com 100 capítulos, escrito em 4 verões sucessivos, foi traduzido para vários idiomas. Somente no Brasil já alcançou 18 edições. Outros compêndios, verdadeiros mananciais de sabedoria cristã, surgiram nos anos seguintes, completando os 10 volumes escritos na Itália. Esta parte da obra é composta de grandes mensagens, a grande síntese, síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito, as noures, técnica e recepção das correntes de pensamento, ascese mística, história de um homem, fragmentos de pensamento e de paixão, a nova civilização do terceiro milênio, problemas do futuro, ascensões humanas, Deus e universo. Um missionário no Brasil. O Brasil é a terra escolhida para ser o berço espiritual da nova civilização do terceiro milênio. Aqui vivem diferentes povos irmanados, independentes de raças ou religiões que professem. Ora, Pietro Baldi exerceu um ministério imparcial e universal, por isso, o destino quis trazê-lo para cá e aqui completar sua tarefa missionária. Nesta terra do Cruzeiro do Sul, ele esteve em 1951 e realizou dezenas de conferências de norte a sul, de leste a oeste. Em 8 de dezembro do ano seguinte, desembarcaram, no Porto de Santos, Pietro Baldi e sua esposa acompanhados da filha e 2 netas, Maria Antonieta e Maria Adelaide, atendendo a um convite dos amigos de São Paulo para virem morar neste imenso país. É oportuno lembrar que Pietro Baldi renunciou os bens materiais, mas não os deveres para com a família, que se tornou pobre porque o administrador, primo de sua esposa, dilapidou toda a riqueza a ele entregue para gerenciá-la. Em 1953, retornou à sua missão apostolar, continuou a recepção dos livros e recebeu a última mensagem, Mensagem da Nova Era, do livro Grandes Mensagens, em S. Vicente, São Paulo, no Edifício Iguaçu, na Avenida Manuel da Nóbrega, 686, apartamento 92. 2 anos depois, transferiu-se, com a família, para o edifício Nova Era. Coincidência, nada tem a ver com a mensagem escrita na residência anterior, na Praça 22 de Janeiro, 531, apartamento 90. Em seu quarto escritório, neste apartamento, completou a sua missão, a segunda parte da obra, chamada Brasileira, porque escrita no Brasil. Profecias, comentários,
Problemas atuais, o sistema, gênese e estrutura do universo, a grande batalha, evolução e evangelho, a lei de Deus, a técnica funcional da lei de Deus, queda e salvação, princípios de uma nova ética, a descida dos ideais, um destino seguindo Cristo, pensamentos, Cristo. Escritores católicos, espiritistas, espiritualistas, filósofos, poetas e cientistas prestaram homenagens a Pietro Baldi e a sua obra. Dentre eles, destacamos Ernesto Bozano, Marco Antônio Bragadin, Antônio Dalia, Gino Trispioli, Paolo Soster, Enrico Fermi, Ricardo Pieratti, Franco Lanari, Paola Giovetti, Maurizio Lianici, Antônio Pieriti, Monsenhor Mario Canciani, Padre Antonio Lengimitton, Dario Chanasterza, Padre Uderico Pasquale Magni, Albert Einstein, Isabel Emerson, Gaetano Blasi, Maurício Xerê, Humberto Mariotti, F. Villa, Guilom Ribeiro, Carlos Torres Pastorino, Canuto de Abreu, Clóvis Tavares, Medeiros Correa Júnior, Monteiro Lobato, Rubens C. Romanelli, Emanuel, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza etc. A obra de Pietro Baldi, sem dúvida alguma, descortina outros horizontes a uma nova concepção de vida. O seu conteúdo é a revelação cristalina da Boa Nova neste século. Desencarnação de Pietro Baldi. S. Vicente, São Paulo, célula máter do Brasil, foi a terceira cidade natal de Pietro Baldi. Aquela cidade praiana tem um longo passado na história de nossa pátria, desde José de Anchieta e Manuel da Nóbrega até Pietro Baldi, que viveu ali o seu último período de 20 anos. O mensageiro de Cristo, intérprete de sua voz, previu o dia e o ano do término de sua obra, Natal de 1971, com 16 anos de antecedência, em seu livro Profecias. Ainda profetizou que sua morte aconteceria logo depois dessa data. Tudo confirmado. Desencarnou no Hospital São José, em S. Vicente, quarto número 5, às 0h30, em 29 de fevereiro de 1972. Saber quando vai morrer e esperar, com alegria, a chegada da irmã morte, são privilégios de poucos. O arauto da nova civilização do espírito foi um homem privilegiado. Dezembro de 1996. Fim.